A Índia foi chamada de joia da coroa do Império Britânico, porque era o núcleo do poder britânico. Toda sua estratégia baseava-se nas linhas de abastecimento para o subcontinente indiano, e foi neste período que Vladimir Lenin disse a famosa frase que a Índia era o depósito de abastecimento da humanidade. Ele pode até ter exagerado nisso, mas mostra a importância da Índia. O subcontinente indiano, que inclui não apenas a Índia, mas também o Paquistão e Bangladesh, é um dos mais antigos lugares da Terra. Na verdade, o Vale do Indo, localizado no Paquistão, é um dos berços da civilização. O sistema do rio Ganges no norte da Índia é um sistema fluvial extremamente estratégico, comparável ao Mississippi nos Estados Unidos, e o delta do Ganges, localizado em Bangladesh, é uma das terras mais férteis do mundo. O subcontinente é o lar de mais de 2.000 grupos étnicos, unificados por suas religiões e valores em comuns. São manifestados em 3 estados independentes. O maior desses países é a Índia, que tem uma economia crescente que se classifica entre as melhores do mundo. Sua população é de 1,3 bilhões de pessoas e segue crescendo. Mas o que molda a geopolítica da Índia e como esse país funciona? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Para entender a geopolítica da Índia, precisamos olhar para o subcontinente indiano. Esta região é um mundo autossuficiente e está geograficamente isolado na maioria de suas fronteiras. No sudeste, você tem a Baía de Bengala. No sudoeste, você tem o Mar da Arábia e o Oceano Índico. A oeste, há uma série de cadeias montanhosas e mais ao norte, as montanhas ficam cada vez mais altas. Começa com a Cordilheira Sulaiman, que conecta-se às montanhas de Safed e que está conectado ao Hindu Kush, que por sua vez se conecta à Cordilheira Karakoram e finalmente chega ao Himalaia. Agora, o Himalaia se estende até o leste por cerca de 2.400 km, então continua até a outra cordilheira de Arakan e se expande para o sul mais à direita da fronteira do Mianmar. Este layout geográfico faz com que o subcontinente indiano pareça mais como um castelo cercado por paredes montanhosas. O Paquistão fica na região oeste do subcontinente indiano. O país é um dos principais remanescentes modernos dos governantes muçulmanos da Índia medieval. O rio Indo atravessa o país e une a nação, não apenas no comércio, mas também na cultura. Foi o comércio através do sistema do rio Indo que permitiu que o Islã se propagasse rapidamente por toda a região. Agora, o Paquistão e a Índia têm uma longa história de animosidades entre si, mas os dois países são separados pelo deserto de Thar e pelos pântanos no sul. O único ponto de contato real entre os dois é na região de Punjab. Cerca da metade da população do Paquistão está localizada nesta região, incluindo sua capital, Islamabad. Nesta região não está apenas o coração do Paquistão, mas se espalha por todas as regiões do norte do subcontinente e é conhecida como Planície do Norte. E este centro é compartilhado pelo Paquistão, Índia e Bangladesh, e é um dos lugares mais populosos do planeta, lar de cerca de 1 bilhão de pessoas. Ao leste das planícies do norte fica Bangladesh. Este estado de maioria muçulmana está localizado no delta do Ganges e é uma das terras mais férteis do mundo. Mas o problema aqui é que o país é principalmente situado no nível do mar, e sem represas adequadas, Bangladesh frequentemente experimenta inundações na Baía de Bengala. Agora, entre o Paquistão e Bangladesh fica a Índia, e, embora a maioria da população indiana compartilhe as planícies do norte com seus vizinhos, a Índia também possui outras grandes áreas populacionais, especialmente no sul da península. Agora, a distribuição irregular da população tem a ver com a disponibilidade da água e da qualidade do solo. Quando você tem esses dois recursos em uma área, a população daquela região se acumula e cresce. É por isso que todas as principais cidades da Índia estão centradas em torno dos sistemas do rio Ganges, Brahmaputra, Narmada e etc. É essa diversidade de rios, terras e população que permitiu o desenvolvimento de distintas culturas como os Punjabs, Gujaratis, Marathas, Tamils, Bengals, etc. Esses grupos étnicos formaram seus próprios reinos e, historicamente, o subcontinente indiano era altamente fragmentado. As fronteiras internas que existiam mudaram contínua e drasticamente, e a razão para isso era simples. Exceto alguns grandes rios e o deserto do subcontinente não tinha barreiras geográficas, e isso permitiu que os exércitos marchassem rapidamente para a base do inimigo,
e rapidamente estabelecessem um novo reino. E, em um curto espaço de tempo, esse mesmo reino seria rapidamente conquistado por outro reino, e isso continuou por séculos. Essa paisagem dividida criou oportunidades para que potências estrangeiras dividissem e conquistassem a Índia. E foi exatamente isso que aconteceu entre os séculos 11 e 18. A Índia era governada por muçulmanos. Os mais famosos deles foram os mongóis. Agora, os imperadores mongóis eram muito eficientes em seu governo. Eles não usaram a força para conquistar a Índia. Em vez disso, aproveitaram a desunião e fizeram coalizões com as potências nativas, e lentamente expandiram sua influência. Esta forma de projeção de poder brando baseava-se no fato de que o ressentimento interno entre os indianos era muito maior do que suas relações com os estrangeiros. Essa estratégia funcionou de forma tão eficiente que quando os britânicos chegaram, eles também a adotaram. Os britânicos posicionaram uma força muito pequena na Índia em comparação com seu tamanho. A verdade é que os britânicos realmente não conquistaram a Índia, eles apenas administraram os conflitos internos em seu benefício. Até mesmo o governo indiano moderno governa da mesma maneira, e este é um problema fundamental na Índia: a autoridade do governo versus a autonomia dos estados. Este não é um país com uma cultura, uma língua, uma ideologia. A Índia é única e tem seus problemas únicos. Dito isso, o nacionalismo indiano é muito forte e combate as tendências separatistas. Mas a falta de um governo central forte impede o crescimento econômico e não permite reformas. A Índia é oficialmente uma república, mas funciona como uma federação e, em alguns casos, até como uma confederação. Alguns estados indianos simplesmente não querem cooperar com outros estados, e isso prejudica a infraestrutura do país, a agricultura, a gestão de recursos, etc. É esse tipo de governo federal que impede a Índia. Mas o país também enfrenta outras questões políticas. Além das hostilidades Paquistão-Índia, a Índia moderna tem enfrentado ameaças externas. Seus outros vizinhos no norte do Nepal e Butão não representam nenhum risco. Do outro lado do Himalaia brilha a luz. E é aqui que fica complicado. A Índia e a China são rivais. Os principais centros populacionais da China são cercados por estados tampão, como a Mongólia, Manchúria, Jersen e Tibete. Isso significa que o núcleo da China é envolvido em um ataque terrestre, e isso é o que torna o Tibete tão sensível à questão estratégica. Se o Tibete se tornasse independente, ele se aliaria com a Índia, e então a Índia seria uma ameaça significativa para a China. E é por isso que Nova Delhi, há muito tempo, apoia o Dalai Lama e o movimento da independência do Tibete. E é por isso que os chineses são sempre tão suspeitos quando se tratam do Tibete. E eles veem o apoio da Índia ao Dalai Lama como um ato hostil. A resposta chinesa foi formar uma insurgência comunista na Índia. Outra resposta chinesa foi apoiar o movimento comunista no Nepal. Embora o país não tenha mostrado reações hostis à Índia, a influência comunista no Nepal é a oposição da China à política indiana para o Tibete. Basicamente, Índia e China não têm meios de confrontar diretamente um ao outro, e é por isso que eles usam o Tibete e Nepal para cumprir seus objetivos. Isso significa que nenhum grande exército pode cruzá-la, e manter aquelas linhas de abastecimento a longo prazo é quase impossível. Houve um grande confronto entre Índia e China que ocorreu em 1962, e esta foi uma guerra inconclusiva. Mais recentemente, no final de agosto de 2020, cerca de 500 soldados chineses tentaram cruzar o território indiano através do Himalaia, o que desencadeou um combate corpo a corpo que durou cerca de 3 horas. No final, isso realmente ajudou a formar sua própria identidade única, mas uma disputa territorial entre Pequim e Nova Delhi ficam no estado do Nordeste de Arunachal Pradesh. Agora, essa disputa nunca realmente foi intensificada, mas mostra a vulnerabilidade da Índia. Se a China conseguir formar uma parceria estratégica com Bangladesh, assim como a parceria chinesa com o Paquistão, então a Índia enfrentará duas ameaças externas em lados opostos. E é por isso que a Índia é tão desconfiada quando se trata de expandir a influência naval. Também é importante notar que a frente de Bangladesh pode, na verdade, ser mais perigosa para a Índia do que a frente do Paquistão, porque entre o Nepal e o Bangladesh, apoiados pela China, o corredor estreito que conecta grande parte da Índia com a região de Assam. Se Bangladesh, Nepal e China se juntassem, eles poderiam conseguir cortar a região de Assam do resto da Índia, e as coisas só piorariam a partir daí. Bangladesh está localizado no delta do Ganges e é muito perto do coração da Índia. As coisas ficam ainda mais complicadas se você levar em consideração
que uma quantidade significativa de etnias do povo bengali vive no lado indiano do país. Conhecida como Bengala Ocidental, no passado houve uma proposta de uma Bengala unificada, mas nenhuma delas teve sucesso. Ainda, a própria ideia de uma Bangladesh maior atinge o próprio núcleo da Índia. A rivalidade entre a China e a Índia não termina aí. Talvez a maior questão em andamento esteja relacionado com a Caxemira. Agora, este conflito tem muitos elementos simbólicos, mas o elemento estratégico é bastante simples. Quanto mais terras o Paquistão controla na Caxemira, mais forte e profunda fica a relação entre a China e o Paquistão. Isso significa uma ameaça para a Índia. Então, é por isso que a Índia quer controlar toda a Caxemira para cortar a parceria entre o Paquistão e a China e torná-la obsoleta. Então, a Caxemira é fundamental para o longo prazo, tanto do Paquistão como da Índia, como para o poder indiano fora do subcontinente. Isso simplesmente não vale a pena. A maioria das regiões vizinhas são escassamente povoadas com recursos insuficientes, como a água, e, portanto, não pode suportar uma população maior. Esses possíveis riscos de segurança nos levam à situação nacional de Nova Delhi, a geopolítica da Índia baseada nos elementos geográficos. Primeiro, o comércio marítimo prevaleceu sobre o comércio terrestre. Muito do comércio internacional da Índia, especialmente exportações agrícolas, se transporta por via marítima. Mais de 70% em valor e 90% em volume, na verdade. Em segundo lugar, a China se tornou mais ousada nas últimas décadas. Ela obteve direitos de atraque e estabeleceu portos e bases ao longo do Oceano Índico, do Djibouti ao Sri Lanka. Por sua vez, a Índia teve que reorganizar sua estratégia naval no Mar da Arábia, onde tradicionalmente procurou conter a armada paquistanesa e no amplo Oceano Índico conter e combater os ataques chineses. Em terceiro lugar, grande parte da guerra moderna é baseada em mísseis de dissuasão. A Índia tem tido muito sucesso no desenvolvimento da parte marinha de sua tríade nuclear. Seus submarinos de construção balística nacional de classe Arihant lhe permitem seguras opções de ataque nuclear. Só existem apenas 4 outros países que têm esses recursos. Essas 3 razões, o comércio, a segurança e a China, revitalizou o mandato da Marinha Indiana. Ao menos é o que afirmam os seus líderes. O problema é que para atingir seus objetivos no Oceano Índico, ou mesmo para operacionalizar os seus submarinos balísticos, Nova Delhi ainda precisa de uma grande frota convencional. Este, no entanto, é um objetivo que requer muitos recursos. Para proteger suas frotas mercantes no Oceano Índico, garantir a liberdade de navegação e negar o acesso por forças hostis, a Índia precisa de cerca de 200 embarcações de superfície, incluindo porta-aviões, que podem cobrir uma ampla área de operação. Atualmente, possui 140 navios de guerra. Como a quinta maior economia, a Índia certamente tem a capacidade de adquirir navios, mas a Índia também tem muitas despesas e a distribuição de recursos mostrou ser complicada. O confronto com o Paquistão exige grande parte de seus recursos. Ao mesmo tempo também, existem insurgências em algumas partes da Índia. Portanto, as relações entre Paquistão e a Índia permanecerão tensas. Se a Índia conseguir superar essas questões, ela se tornará uma potência regional estável, próspera e formidável. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.